Existe eu não vou lembrar o nome agora, um médico que ele trata só sobre o autismo. Só sobre o autismo. E ele faz um trabalho na Casa Espírita do Norte e Nordeste, né? Na Casa Espírita, em que ele chama os encarnados, né? Num certo dia da semana, aquela mãe e tal, coloca o filho e tal, e eles põem um nome para que os espíritos do centro traga aquilo em condições. Eles trazem espíritos encarnados com autismo para dar o seu depoimento. O porquê que ele tem autismo. É um negócio interessante. Depois eu vou ver se eu consigo achar o link, vou colocar lá no pote, para a gente, no caso, até passar para as pessoas. Né? Fala. Não, eu tenho uma pergunta, mas eu achei tão interessante o assunto, porque eu me lembrei que nós tínhamos uma equipe aqui na casa. Nós trabalhávamos com alguns médiuns que hoje, infelizmente, não estão mais, que eram médiuns de desdobramento. E dessa questão do desdobramento, muitas vezes eles visitavam, ou nós convidávamos alguns espíritos que estavam no hospital, ou numa UTI, doentes. E nós tínhamos condições de comunicação. Porque tem essa mania agora dentro da doutrina que fala assim, não pode falar de evocação, não pode evocar. Evocação, Kardec falava de evocação direto. E tem gente que acha que não pode, né? O próprio livro dos médiuns é o livro dos médiuns e evocadores. Exatamente. Então, existia essa possibilidade dessa comunicação com aqueles que estavam doentes. E sabe o que nós fazíamos? Doutrinávamos, mostrávamos para ele, para que ele tivesse calma, tranquilidade, conversávamos normalmente. Legal. O cara aparecer, minha casa recebe determinado. Aí é complicado, né? Bom, eu gostaria de fazer, vamos combinar de ser a última pergunta, para que ele faça a prece, pode fazer a prece para a gente, tá, Éder? Até porque nós estamos na página do tratamento da casa, onde eu mando os tratamentos, acho que você já deve ter visto alguma coisa, né? A pergunta que fala aqui, eu acho também interessante, porque a gente está falando da pessoa obsediada. E como é que fica a questão da família? Ele fala assim, como é que a família e os amigos podem ajudar de forma verdadeiramente eficaz e sem julgamentos? O que fazer principalmente e o que não fazer para não alimentar o ciclo obsessivo? Porque a pessoa vem no centro, ela vai fazer um tratamento, mas a família não colabora. Então ele chega em casa, ele está com aqueles problemas, aquele comportamento, às vezes um comportamento, né, totalmente inadequado, e eles começam a tratar ele como, né, pô, mas para com isso, não tem uma consciência do problema que aquela pessoa tem. Como é que a gente faz para integrar a família, né? É interessante, a própria Casa Espírita tem meios ali de envolver com as atividades, né, a família, convidar a família para que seja interessante para todos os membros, mas é difícil porque se for uma família que é avessa, não aceita, aquilo fica dificultoso, né? Agora, o que pode ser feito, a mensagem que eu daria é que mesmo aquele que tem dificuldade de ter uma compreensão no seu lar, que não desista, que não se permita o desânimo para não abandonar nenhum tipo de tratamento, persista, que com o tempo, aqueles que muitas vezes possam criticar, fazer chacota ou não compreender. Aí há uma pergunta aqui muito interessante, é Newton o nome da pessoa aqui também. Como a família e os amigos podem ajudar de forma verdadeiramente eficaz e sem julgamentos? O que fazer principalmente? O que não fazer para não alimentar o ciclo obsessivo? Porque assim, a tua mulher fica nervosa, você esquece que tem a questão do ciclo menstrual. Aí você já fala, ela está obsediada. Ela ficou obsediada hoje. Acontece, está de TPM, está naquele momento, né, difícil, e às vezes a gente julga. Então como é que a gente faz para não acontecer isso? Éder? Justamente esse julgamento que não deve haver, né, às vezes, principalmente no círculo familiar, é natural que a gente vai ferir e ser ferido por aqueles que convivem conosco, né. Então, se a gente está num clima ali de relação que não deixa abertura para isso, às vezes a gente acaba vendo isso até nas casas espíritas, né? Pessoas que buscam tratamento em outras casas porque com receio de um julgamento
né, dentro da sua própria casa. Então, até no seu lar mesmo, a gente deve tentar viver num clima de fraternidade, de abertura, para que deixe aberto aquele que queira conversar, dialogar, ou a gente mesmo buscar esse diálogo, para não julgar, principalmente, não já querer dar diagnóstico de forma imediata. E uma coisa que nunca deve ser feita, penso eu, é jamais falar para alguém que você está obsediado, né? Então a gente pode indicar, né, vamos dizer, conhecer uma casa espírita, se a pessoa for espírita ou tiver a abertura para isso, né? Eu acho que essa pergunta aqui é muito legal, porque assim, a Ruth, ela está falando assim, como cultivar uma fé raciocinada e uma confiança em Deus para que seja uma condição de paz, sem cair na ideia que nós estamos imunes a todos os problemas? Porque é isso que muitas vezes se torna uma obsessão. Por exemplo, tem pessoas que são obsediadas, se auto-obsediam, por causa, por exemplo, não alcançam um determinado bem material, né, aquele carro que eu queria, Então, e outros problemas que acabam acontecendo, que acabam se tornando um processo obsessivo. Então, como é que a gente consegue lidar com isso? Para a gente não perder a paz? Eu acredito que nós temos visto, é natural na nossa condição humana, de forma equivocada, até a gente brincou com o papel, o aspecto da dor, mas né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, muitas vezes, a gente não conseguindo aquilo que a gente gostaria, muitas vezes ali uma dificuldade no trabalho, uma enfermidade, uma limitação física, aquilo justamente vai ser justamente aquilo que a gente precisa. Aí, ó, confirmando, né? É o IA. Que muitas vezes é justamente aquilo que a gente precisa para a lapidação do nosso espírito. Porque às vezes a gente está, né, como foi colocado, um bem material, né, uma condição financeira boa. Talvez nós já tivemos em outras existências e já conseguimos extrair dessa experiência o que tínhamos para extrair. Agora a gente precisa de novas experiências, que muitas vezes são as dolorosas, que irão nos impulsionar para o aprendizado, para a nossa lapidação, para o nosso... Da pergunta, vocês estavam falando da invigilância, né? E aqui na nossa enciclopédia Barça, o Guardião das Escrituras, o Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? E a resposta a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E então nós temos que ficar vigilantes mesmo, porque com a invigilância e com a mudança de sintonia de pensamentos, nós podemos... Tem gente que a gente brinca às vezes, né, que você é o que você come, né? Eu digo mais, você é o que você pensa, né? Nós temos aqui no YouTube já algumas pessoas, né? A Rosana dá uma boa noite a todos. Boa noite. E ela pergunta: quando um filho continua chorando e lamentando o desencarne de sua mãe depois de 2 anos, podemos dizer que esse filho está sendo um obsessor desta mãe desencarnada? É muito difícil a gente julgar nesse sentido, porque nós vamos analisar o seguinte, que a saúde do homem, ele encarnado, vai no aspecto físico, psicológico e mental. Então, obviamente que a gente não vai abordar de uma forma mais direta essa questão das ciências, né, da psicologia, mas na questão espiritual. A criança, principalmente, ela vai sentir o desencarne da mãe. Ela vai estar ali triste. Agora, ela não tem uma... Não querendo te cortar, aqui não fica claro se é uma criança. Não, é um filho. É o filho. Pode, no caso, perfeito, é bom falar as duas situações. Porque dá a impressão até que já é uma pessoa mais adulta, madura, mais tá madura. bom. Mas vamos aproveitar o teu raciocínio. Agora, voltando ao... Tem mais alguma coisa, Sombra? Eu tenho, mas... O som não é cultura. Voltando ao assunto, inclusive, que a gente está colocando muito, que nem o Newton colocou, o Éder e o Silvio, a gente está muito focando, né, na obsessão de um espírito para o encarnado. Mas tem outros tipos de obsessão, né, Éder?
Perfeito. De encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, né? E de encarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado, a gente já até comentou, né, que é muitas vezes aquele que está revoltado com o desencarne de um familiar, tal, né? E às vezes chama, vamos dizer assim, mentalmente, né? E de encarnado para encarnado tem bastante, né? Quando é um relacionamento possessivo, né, tóxico, muitas vezes às vezes um marido machista que quer controlar muito a esposa, a mulher também, vice-versa, né? E tem um que é muito pais forte, com os que filhos. É os filhos. Pais com os filhos. Que é o que eu acho que é o principal. E as pessoas às vezes não entendem que isso é uma forma de possessão ou obsessão. Né? Sim, principalmente quando o Milton vai saber dizer, né? Quando os pais querem transferir os seus sonhos, as suas frustrações para o filho, né? Então quer mapear ali o caminho, né? Que aquele espírito vai percorrer, e muitas vezes é danoso, porque no plano espiritual, talvez já houve ali um planejamento, mais ou menos a linha que ia seguir, e não necessariamente tem que ser o caminho que o pai seguiu de profissão. Eu infelizmente, fiz isso com a minha filha Gabriela. Eu cheguei um dia para ela e falei assim: filha, você pode torcer pro time que você quiser, desde que seja o Santos. E com a minha, ela acabou torcendo pro Paysandu, só de raiva. Não, mas eu ia só completar a piada aí. Quando você pega uma pessoa despreparada e começa a dar a sua opinião. Com certeza. Sim, verdade. Bem observado. Eu acho que aí faltou só dois itens para mim, que seria a pessoa querer, ou seja, entrar na faixa de querer estudar, querer aprender, e levar isso para casa com o evangelho no lar. E colocando isso que o Silvio colocou, se a gente reportar Jesus Cristo, ele não saía curando a torta direita. Não. Ele chegava para a pessoa: o que queres que eu faça? Ou seja, ele estimulava a pessoa a querer. Sim. Primeiro ela tem que querer. Tem que querer, senão... Entendeu? E depois ele falava que a tua fé te curou, porque... senão ela não sai da sintonia. Né? Não, porque, inclusive, que você comentou sobre a obsessão, aquela pessoa, na realidade, ela só atrai. Ela atrai o espírito obsessor, aí ele é orientado, não vou falar desobsidiário, porque eu não gosto dessa palavra, nem acredito nisso. Esse espírito desorientado, ele é orientado, ele se afasta, mas outro chega. Por quê? Porque o meu padrão vibracional, que nós somos o ímã, né? O ímã, né? Existe aquela famosa lei da atração, que é uma lei universal, né? Então, se eu não mudar o meu padrão vibracional, sair esse entra outro. É uma fila, né? Sair esse entra outro. E o Allan Kardec vai dizer que toda obsessão tem aspecto moral. Sim. Então, toda obsessão, então, se não trabalhar, né, como você bem pontuou, o lado moral, a gente pode trabalhar ali o lado espiritual, vai acolher, né? Como nas reuniões de desobsessão ali, a gente... fala ali com o espírito, né? Assim, a gente não está aqui num tribunal, a gente tem 144 horas. Vamos dizer que 1/3 a gente dorme, o 2/3 a gente trabalha. E o que a gente faz com esse outro terço que dá 48 horas? Geralmente a gente põe só coisas para nós, né? Uma alegria pessoal, um projeto pessoal, para uma conquista, sempre o eu ou os meus. Então, se a gente fizer essa reflexão, né, quem está acompanhando em casa aí também, o quanto da nossa agenda, do nosso cronograma, a gente está colocando o outro. A gente está se doando para não ter nenhum benefício, nenhuma remuneração, nenhum status, nada. A gente vai estar dando um sentido muito, muito maior para a nossa vida. Vamos estar elevando o nosso padrão vibratório e, com certeza, os benfeitores espirituais estarão nos auxiliando, fazendo essa imunidade alimentar para nós, né? Tem mais uma pergunta do Ricardo. Um espírito encarnado, quando estiver dormindo, espírito encarnado, quando estiver dormindo, pode se manifestar em um centro espírita? Existe essa possibilidade? O próprio Allan Kardec fez essa experiência, né? Muitas vezes a gente lê o Pentateuco, mas a Revista Espírita tem muito desses detalhes, né? Material, E muitas dessas experiências que ele queria fazer, ele perguntava primeiro para São Luís, né? E ele não falava sim ou não, ele recomendava, né? Não recomendo. Então tem um momento que ele fala, a gente está querendo chamar, evocar tal espírito para aprender.
E Allan Kardec sempre diz, nunca é aquela curiosidade vazia, é para aprendizado mesmo, né? E aí o São Luís fala, não aconselhamos. Em outros casos, não. Sim, podem fazer. Então tem um daqueles espíritos, um daqueles membros da Sociedade Parisiense, que fala, eu vou estar em casa. Tem uma pergunta para o Éder aqui, do nosso amigo Ricardo, do canal Vídeos e Notícias Espíritas. Um abraço, né? Ricardo. E ele pergunta ao Éder, existe obsessor encarnado e desencarnado? Como diferenciar em relação às influências? Mas diferenciar... Não, se aquela... Como diferenciar? Assim, se eu tô com um problema, né? Eu sinto que tem uma energia de um encarnado, é da minha mulher ou da minha sogra, ou é do desencarnado, ou do meu marido, no caso, e tal, né? Como é que eu sei? Eu penso que o encarnado, eu penso que a obsessão do encarnado é de uma forma mais direta, né? De uma forma mais direta que ele vai tentar ali te manipular, te convencer, né? De ideias ali que talvez você não compactue ou compactue, mas está querendo abandonar, né? De viver de uma forma mais elevada. Ou por algum outro motivo, né? Então ele vai querer. Agora, também tem a questão telepática, né? Que a gente tem que estar vigilante, né? Do convívio ali com o encarnado, mas o obsessor ele é mais sutil, né? Vamos dizer assim, quando a gente diz assim, obsessão simples, eu penso que é simples só no nome, né? Porque se a gente desprezar a análise, essa vigilância, né, o Emmanuel vai dizer que o fogo começa com uma faísca, né? Então, se a gente não tiver essa vigilância do início, né, desde o início... Eu acho que o Ricardo talvez tenha colocado, se ele puder depois até corrigir, como diferenciar se a obsessão é de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, né? Porque já aconteceu... Tem um caso no livro Obsessão e Desobsessão, né, da Sueli Caldas, que ela vai descrever um caso de uma moça que ela passa a frequentar uma casa espírita, ela passa a estudar e fazer parte do trabalho da reunião mediúnica. E ela tinha um problema na perna, a vida inteira um problema na perna. E nessas reuniões, ela veio a saber que era uma influência espiritual, o espírito estava próximo dela. Em outra encarnação, ela tinha uma fazenda com muitos escravos e ela fez muito mal para esse escravo. E aí foi aconselhar, foi ali orientado, né, o espírito obsessor, muitas reuniões para ele desistir, tal, que ele tinha muito a seguir no plano espiritual, tal, que ele estava fazendo muito mais mal também para ele do que para ela. E ele diz assim, tudo bem, eu aceito seguir minha jornada e deixar ela em paz, né, para ela recuperar a saúde dela, desde que ela peça desculpas, peça perdão pelo que ela fez. É o tal perdão, né? E aí ela disse assim, palavras dela, jamais eu me rebaixarei e pedirei perdão para um negro escravo. E ela se recusou a perdoar e seguiu a vida dela dentro da casa espírita. Então, assim, muitas vezes nós somos hipócritas, frequentando ali a casa espírita e não estamos abertos ao perdão. Ou seja, enquanto a gente está ali na reunião trabalhando o espírito para se afastar, igual o Newton falou, se não, mesmo que afaste, se a gente não mudar, nada muda. Se gostou ou se interessou, assista aos episódios completos no nosso canal do YouTube. Acesse nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e ajude nosso canal a crescer divulgando a doutrina dos espíritos.